Olá, Tufitufi! Começando aqui agora mais um vídeo no canal Bi, e hoje aqui agora iremos falar sobre The Clips Bi. Eu estou amando The Clips, só que eu tinha assim parado um pouquinho e eu comecei a acompanhar de novo. Eu tinha dado uma pausa ali para acumular o episódio. Ali no episódio 4 eu dei uma pausinha e voltei a acompanhar no episódio 5 ativamente. Aí eu vi o 6, eu vi o 7 e eu fiquei assim, tipo, eu vou comentar no canal, porque de verdade eu não tenho amigos que assistem BL, então pra mim eu assisto sozinho na minha. Eu vejo assim alguns comentários no Twitter, mas eu não comento tanto assim, então eu acabo assistindo os BLs, as séries em si, sozinho. Então eu gravo esse vídeo aqui agora pra tentar encontrar amigos que assistem The Clips, que vê BL. E desde já aqui agora, Bi, já se inscreva no canal, já ative a notificação para nunca perder nenhum vídeo, porque tem vídeo no canal de segunda a sexta, com o nosso horário marcado, às 11 horas da manhã, Bi. E meta o dedo no like, porque isso é muito importante. Comente muito aqui embaixo o que você achou do vídeo, da minha visão, da série como um todo, do personagem como um todo também. Comente aqui embaixo, porque é muito importante. E vamos embora aqui agora falar sobre o episódio 7 de The Clips. Eu estou assim um pouco ansioso, porque de verdade eu tenho assim uma visão da história que é um pouco diferente, que talvez não seja tanto assim, mas eu tenho teorias e talvez se encaixe, mas talvez não tanto assim. Vamos embora aqui agora comentar tudo comigo, Bi. Um detalhe aqui agora em si, Bi, é que eu não sei pronunciar o nome do personagem de ninguém, então fica um pouco mais complicado pra mim assim, mas eu acho que você vai me entender aqui com o vídeo. Mas enfim, aqui agora é o ponto, Bi, é que eu vou comentar sobre o beijo que não aconteceu, Bi. Eu acho que realmente assim, eu entendi porque não aconteceu, foi só... A gente pensou que aconteceu, mas não aconteceu. Eu fiquei muito triste com isso, mas eu entendi, porque de verdade a gente entende assim no episódio 6 muito mais sobre a visão, né, do personagem que é o monitor na escola. A gente entende mais sobre a visão dele, a gente compreende ele assim em alguns pontos, mas não tanto assim, porque isso não é tão abordado até agora. Mas você entendeu que no episódio 6 foi mais focado nessa visão sobre o que ele fez, tentando falar que era a maldição, né? Mas na verdade era ele fazendo as coisas no colégio. Então eu entendi isso. Só que aqui agora em si, o foco em si que eu entendi assim foi o nosso personagem, que se chama Ai, tipo, a pronúncia assim é um pouco diferente, mas eu acho que você me entendeu. É o personagem novo que entrou no colégio, que você entende que ele tem o passado ali, que ele quer meio que se vingar, né? Então eu compreendo isso. Então o episódio em si, eu acho que eu entendo assim, foi mais focado na visão dele, e isso fica mais presente quando o episódio vai acontecendo. Só que eu gosto, Bi, do personagem que ele é um monitor. Eu gosto dele, eu acho que ele tem uma carga muito legal assim, e eu quero entender mais sobre ele, o porquê, sabe? O porquê dele, sabe? Então assim, eu quero entender mais sobre ele. Ele é um personagem assim que ele é bem intrigante, ele tem muito a ser abordado, sabe? Então eu acho que ele é um personagem que ele cresce bastante. Ele é um personagem onde eu tenho assim um contato maior, que eu quero entender um pouquinho mais, sabe? E aqui agora em si, Bi, é o ponto, é que o nosso personagem, ele quer que o nosso monitor, ele comente, né, Bi, ele fale a verdade, que era ele que estava fazendo as coisas, né, e não era a maldição em si. Eu entendi isso, eu acho que é um ponto bem válido, é um ponto bem legal também, porque tipo, se ele não contar, ele vai contar, então ele deixa isso bem claro também. Só que ele pede um tempo, né, pra conseguir falar direitinho as palavras, então isso fica bem legal também. Mas eu acho que a gente entende um pouco mais sobre o passado não tanto assim, mas tipo, como é que é a vida, né, a vida não tanto assim também, mas tipo, o personagem, ele tá ganhando mais camadas, que é o personagem do nosso monitor. Ele consegue assim... Ele consegue entregar um pouco mais pra gente, a gente compreende assim mais a visão dele, não tanto assim porque não é tão abordado assim até agora, mas você entende tipo que ele tem ali um motivo, ele tem também um colégio, né, que é uma carga muito importante na história também, então você entende mais esse lado assim. Mas eu acho que como as coisas estão indo pro lado dele, eu acho que isso chega a ser assim um pouco mais interessante, e você quer conhecer mais sobre ele, eu quero entender mais sobre ele também. Então eu acho que ele aqui agora, nesse episódio em si, ele não cresceu assim... A gente entendeu mais sobre ele assim no episódio 6. Então aqui agora o foco foi outro, você me entende? Mas ele começa a criar mais camadas e começa a ser mais desenvolvido, mais do que ele já era antes. Mas eu acho que aqui agora ele ganha uma profundidade maior, você me entende assim?
Um ponto aqui agora em si é que eu preciso comentar aqui agora, que é sobre o diretor do colégio. Eu não gosto dele, Bi. Ele é um personagem assim que me irrita quando ele aparece, porque de verdade ele é muito... Gente, eu quero entender mais sobre ele, mas de verdade ele me irrita bastante. Eu não gosto dele, porque um detalhe aqui agora em si nessa cena é que ele pergunta pro nosso personagem, com o monitor, se o nosso mocinho fez lavagem cerebral nele. Então, tipo assim... Sabe, é o colégio, então isso eu quero entender mais sobre, que eu tô ainda, sabe, ainda ali tentando entender, mas eu acho que ele é um personagem que eu não gosto, Bi. Ele é muito chato, então assim, eu quero entender mais sobre ele, mas eu também não quero tanto assim, sabe, mas eu fico assim confuso porque ele é importante pra história, mas tipo assim, eu não gosto dele, é um ponto assim em si, mas aqui agora em si é o detalhe Bi, eu não sei pronunciar o nome dele direito, mas eu acho que é o Tom, é um pouco difícil Bi, ele tava ali na porta, e ele falou que ele tinha ciúmes, né, do mocinho com o nosso personagem que entrou no colégio. E assim, gente, eu achei, olha, um ponto bem bonitinho, porque ele perguntou depois pro nosso mocinho se ele tava gostando dele, né? Então achei isso bem legal também. Foi quando ele pergunta, tipo, poxa, você gosta do mocinho ou dele, sabe? Então... Isso ficou bem legal porque de verdade ele só queria ver o bem da pessoa que ele gosta, sabe? Então isso é bem legal, isso é bem bonitinho. Então ele tava ali perguntando, né, de boa, só que ele entendeu errado, né? Bem claro isso, mas depois ele começa a entender mais sobre o sentimento dele, sabe? E isso fica mais evidente porque só ele pode entender isso, só ele pode contar, só ele pode deixar isso bem mais claro. Então isso é bem legal se isso tá acontecendo, então isso é bem positivo porque de fato ele é um personagem que eu gosto bastante. O ator B, ele é muito fofinho, eu gosto muito dele. Então não quero ver esse casal acontecendo e de verdade eu gosto muito dos dois. Então ele perguntar, sabe, eu achei isso bem bonitinho e depois ele entrega uma expressão muito fofa, sabe? Então ele ganha meu coração também. Vamos comentar aqui agora em si, Bi, sobre a relação dos nossos protagonistas. Eu acho que eles brilham bastante, Bi, porque de verdade eles têm, assim, um carisma que é bem legal de cada personagem. Então isso é bem legal também porque você entende, assim, que essa relação, ela tá sendo muito mais bem, assim, construída. E sempre foi, né, desde o começo, mas aqui agora ela cria uma nova camada e isso fica muito mais claro. Eu acho que o nosso personagem do monitor, ele consegue... Gente, ele é muito fofo e de verdade, assim, ele me ganha bastante quando ele entra em cena. Mas o personagem em si que entrou no colégio, ele não deita em momento nenhum e isso fica muito bem claro. Ele sempre tem uma resposta pra dar e isso é muito bonitinho porque de verdade ele não deita em momento nenhum. E isso, assim... Ele consegue, sabe, gente, ele é muito fofo. Eu acho que ele é um personagem que eu quero conhecer mais sobre ele também. Só que ele tem, sabe, isso com o tio dele, que eu realmente é muito, sabe, interessante. E é muito, gente, é bem, né? Eu acho que eu quero entender mais o lado dele também. Então eu acho que esse ponto é muito positivo. A gente, sabe, tentar entender mais sobre isso. O tio dele também, que eu quero entender mais sobre se tiver como na história. Mas eu acho que eles brilham bastante desde o começo e até agora, sabe? Vamos comentar aqui agora sobre aquele momento, né, que o nosso personagem do monitor, ele foi pra casa dos pais dele. E, gente, eu fiquei muito tenso com isso, porque de verdade você entende a pressão que ele sente e como é que isso pesa nele, sabe? Porque... Quando ele chegou em casa, o pai dele perguntou logo sobre o uniforme, porque ele não estava usando o uniforme. E tipo assim, sabe, eu achei isso um pouco estranho, porque de verdade tu não... Sabe, porque tu não tá usando o uniforme, tipo assim, porque não? Sabe, porque eu não quero. E tipo assim, eu achei isso muito estranho, porque de verdade você entende essa pressão que ele estava sentindo. E ele foi pra casa dos pais dele pra tentar assim... se, sabe, ficar mais relaxado, mais tranquilo, sair dessa zona, né, Bi, que a vida dele, assim, um pouco mais, tipo, do que ele tá vivendo. Então, a pressão, né, do colégio e tudo mais ali, ficar de olho no nosso personagem que entrou no colégio. Então, isso, assim, é muito pesado, sabe? Isso, ele tá cansado disso e isso fica muito evidente quando ele tem essa conversa com a mãe dele. Eu acho que isso ficou bem evidente, porque de verdade ele faltou chorar ali, ele tava quase lagrimando. E eu achei, assim, essa cena tão importante pra gente entender mais sobre ele, porque de verdade ele é um personagem que ele tá muito cansado nesse ponto. Então ele começa a entender mais sobre o que tá acontecendo, eu acho, em volta dele e o que realmente, assim,
isso aqui, isso aqui, isso aqui, sabe? Então ele consegue separar mais sobre isso também aqui agora. Então eu acho que isso é bem legal, porque você entende essa cobrança, né? E o diretor também, o colégio, né? Ele ser monitor. Então, essa pressão no colégio também, que, tipo, assim, é bem evidente. Então, eu acho que isso fica muito bem claro aqui agora nesse ponto da história. Só que um ponto da história, Bi, é que o nosso personagem em si, ele chegou. E, tipo assim, eu já sabia que ele ia chegar ali, porque, tipo, né? Já tava na hora, então ele chegou ali no momento em si e teve esse embate assim um pouco logo de cara, mas depois você entende assim os olhares dos dois e como os dois estavam se olhando, né? E estavam assim, só tipo, eu fiquei tipo, gente, tem um olhar aqui, tem um contato aqui. Só que depois, Bi, teve a gente, né, teve uma brincadeira ali, né, do jogo da garrafa, que era de imitação. E a imitação em si foi do nosso tio, do nosso mocinho, e ele viu isso, né? Ele ficou bem assim, ele saiu de cena, ele foi, né, chorar um pouco, né, ali, e a gente entendeu mais. A gente entende a cada momento assim em si, mas eu acho que isso tá brilhando mais, sabe? Então, ele tem esse contato com o tio dele que foi muito importante pra ele. Então, isso é bem visível, isso é bem, sabe, intrigante. Você quer conhecer mais sobre isso também? Eu acho que isso fica bem claro, só que depois ele acaba voltando pra mesa, até aí tudo bem. Aí depois Bi tem o jogo da garrafa e para nele, né, assim como já é previsto. E o nosso monitor Bi pergunta o porquê ele veio pra escola e qual é o motivo dele ter ido, sabe, o que ele quer. E ele não responde, ele acaba bebendo. E você entende esse clima, né, que já tava assim pairando no ar. E depois isso acaba sendo assim um pouco mais à mostra, quando tem um momento ali em si que eles estão ali na beira, né, Bi, assim, tipo, na praia. Aí ele tava chorando, né, Bi, ele tava limpando as lágrimas. Até que um ponto em si, Bi, o nosso monitor chega e ele fala assim, sabe? Olha, você pode se permitir ser fraco comigo. Você não tem que ser forte o tempo todo. E isso, Bi, isso, sabe, tipo, foi tão bonito, isso foi tão importante porque você acaba vendo assim. No episódio passado foi meio que o nosso monitor passando por isso. E aqui agora era ele passando pelo mesmo. Então, eu acho que isso ficou bem bonitinho porque você entende que, tipo, poxa, eles podem, sabe? Isso foi bem bonitinho, isso foi muito importante. Eu acho que foi, assim, um ponto muito, sabe, do episódio em si. E eu achei muito bonitinho e eu tinha que comentar aqui agora porque, de verdade, eu achei esse ponto muito bonitinho, muito fofo. E é isso, Vi, bora comentar aqui agora mais sobre coisas, assim, porque de verdade eu achei esse ponto, assim, muito, muito fofo, sabe? Aí depois, em si, Bi, tem um ponto ali que o nosso casal secundário, né, eu entendo que é mais ou menos assim, é... Gente, chegou o momento. Chegou ali um beijinho, chegou um selinho. E como foi, Bi? Eu achei, assim, muito fofinho, porque de verdade o nosso mocinho, né, ele tava acordado. E o nosso outro mocinho não sabia dessa info, então ele foi lá, se chegou lá um pouquinho mais perto. Aí o nosso mocinho inclinou um pouquinho a cabeça pra receber o beijo. E eu achei isso muito fofo, porque de verdade ele não conseguiu observar que ele inclinou a cabeça e tipo... Gente, eu fiquei muito, muito, muito feliz com isso, porque o casal tá acontecendo. Eu acho que isso fica muito mais claro aqui agora, isso acaba deixando a gente mais feliz, e eu fico muito feliz com isso, eu fico muito contente, porque de verdade é um casal que eu gosto bastante, eu tô louca pra acontecer. Então, eu acho que isso vai acabar sendo mais assim... Talvez um pouco mais evidente no que vem, ou talvez não. E agora em si, aqui agora, Bi, é a cena do quase beijo, que eu acho que não vai ser um beijo ali, mas depois vai ser, que tá no episódio 8. Eu acho que essa cena em si tem tudo pra dar certo. Eu acho que a história em si agora tá começando a ficar mais, tipo, pá, sabe? Mais assim, com o ápice lá pra cima. Então eu acho que aqui agora a história tem tudo pra chegar assim num ponto pra gente conseguir entender um pouco mais sobre esse universo da escola, a maldição. Então eu acho que isso fica muito evidente, fica muito bem claro. Eu acho que cada um vai ser muito mais sincero com o seu próprio sentimento em relação ao outro. Então isso fica muito evidente aqui agora pra mim. Eu entendo mais sobre isso assim um pouco mais assim só de observar isso. Então isso fica muito assim bonitinho, fica muito, sabe, fica muito fofo. Então é isso aqui agora em si, Bi. Esse foi o vídeo, espero muito que você tenha gostado. Foi bem legal de gravar, de conversar aqui agora com vocês, então isso me ajuda bastante, sabe? Então comente aqui embaixo porque é muito importante. Então é isso, eu fico por aqui hoje, ó.
Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!